Vamos lá, quinto ano, vamos para a nossa videoaula de hoje. Hoje nós vamos trabalhar geografia, com o assunto o ser humano e a água. Nós vamos trabalhar das páginas 168 a 174. Então, vamos lá, crianças, vamos iniciar esse assunto. Me acompanhe. Então, vamos lá, crianças. Vamos iniciar falando sobre o equilíbrio ecológico. Equilíbrio ambiental ou equilíbrio ecológico é o estado de um ecossistema onde a fauna, não é a fauna que são os animais, e a flora, que é a vegetação em geral, tá, crianças, são mais ou menos constantes, mostrando assim uma relação de dependência, tá? E ajuste complexo entre as duas. Então, uma depende da outra. Tanto a fauna depende da flora, como a flora também depende da fauna. O grande desafio da nossa sociedade é desenvolver a tecnologia e manter o equilíbrio da natureza, já que é cada vez maior a falta de recursos naturais. Então, aí os recursos naturais, não é? Sendo usado, né, para a sustentação do ser humano, tá? Do homem, tá? Então, o equilíbrio ecológico é importante por garantir a subsistência das várias espécies que vivem em um determinado espaço da natureza. O equilíbrio ecológico tem sofrido muitos impactos por causa da ocupação humana, tá? Então, o ser humano aí, não é? Ele já está o quê? Já está fazendo com que com o ecossistema, né, sofra alguns impactos, tá? Então, isso acontece porque os seres humanos não conseguem se instalar num local sem prejudicar o meio ambiente ou os outros seres vivos que nele vivem. Então, o ser humano, né, ele é o principal aí fator no que se diz respeito a prejudicar, não é? O meio ambiente. Então, nós estamos vendo aí alguns efeitos, né, que o ser humano provoca, tá? No nosso meio. Onde vai o quê? Vai ter um desequilíbrio, tá? Um desequilíbrio ambiental. Então, nós vamos ter o efeito estufa, a chuva ácida, o buraco da camada de ozônio, os diversos lixos nos mares, nos rios e nos lagos, não é? Poluição das águas, o desmatamento, o esgotamento dos recursos naturais. Então, aí são alguns só, tá? Alguns dos, de alguma maneira, né, que o ser humano encontrou para prejudicar o meio ambiente. E com isso ocasionou, não é, esses efeitos aí. Vamos lá falar sobre o desenvolvimento sustentável. Com esse desenvolvimento sustentável, os seres humanos convivem em harmonia com a natureza, não é? Então aí o homem ele vai se sustentar das coisas que a natureza lhe oferece. Para isso, investem em pesquisas tecnológicas para a exploração da matéria-prima de tal maneira que se leve em consideração não só a atual, mas também as futuras gerações, tá? Então aí não vai prejudicar, não é, esse desenvolvimento sustentável nós que estamos no momento atual e nem também, não é, gerações futuras, tá? Então eles fazem pesquisas, tá, para explorar a matéria-prima sem prejudicá-la.
Muitas nações estão procurando encontrar meios de explorar sem destruir o meio ambiente, ou, pelo menos, diminuindo os impactos ambientais. Então, para nós termos desenvolvimento sustentável, nós temos que ter a somatória de dois elementos aí: o desenvolvimento econômico-social e a preservação do meio ambiente. Então, aqui, criança, uma imagem clara, tá? Do que a gente pode falar sobre o desenvolvimento sustentável, tá? Aqui nós temos reflorestamento, energia eólica, né? Que nós vimos isso em geografia, a energia solar, tá? Então, o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades das gerações atuais, tá? Sem comprometer a capacidade de atender, sem comprometer a capacidade de atender, não é? As futuras gerações também, tá? Então, é aquela que assegura o crescimento econômico sem esgotar os recursos para o futuro. Então, utilizando esses recursos aí, como a energia solar, né? Usando as placas de energia solar, que vai utilizar o sol, não é? Para trazer energia e energia eólica, não é? Que usa esses aparelhos aqui, sem precisar utilizar de outras ferramentas que vá prejudicar o meio ambiente. Degradação dos ecossistemas, tá? Então, aqui, crianças, a degradação ambiental é a deterioração do meio ambiente através do esgotamento dos recursos. Como é que esses recursos podem se esgotar? Eles podem se esgotar com o esgotamento do ar, da água e do solo. Tá? Então, essa imagem que vocês estão observando aí retrata bem o que eu acabei de falar, não é? Então, vocês estão vendo o solo totalmente seco, sem água. O ar vai sofrer com as queimadas, tá? Vai sofrer, a poluição vai prejudicar o ar puro. A destruição de ecossistemas e a extinção de vida selvagem. Então, aí, como vocês acompanham os noticiários, né, nos jornais, nós estamos tendo muitas queimadas no Brasil. Tá? Então, com isso, vai ocorrer o que? A extinção de várias espécies que vivem, tá? Nas florestas, tá? Na Mata Atlântica, nesses locais que estão ocorrendo o desmatamento também, não é? E as queimadas, tá? Então, a extinção da vida selvagem pode acontecer, porque os animais, além de morrerem queimados, morrem de fome, morrem de sede, tá? Então, aí a degradação do ecossistema, ele vai esgotar, né, os recursos naturais, tá? Que nos ajudam bastante, né? Como a água, o ar, o solo. Então, com essa imagem aí, vocês verifiquem, né, que é o verdadeiro retrato da degradação dos ecossistemas. Infelizmente, tem-se observado que a destruição da natureza através da contaminação e degradação dos ecossistemas crescem em um ritmo acelerado. A humanidade está usando 20% a mais de recursos naturais do que o planeta é capaz de repor, tá? Então, o ser humano aí utilizando além do que a natureza pode nos oferecer. Com isso, está avançando sobre os estoques naturais da Terra, comprometendo as gerações atual e futuras. Segundo o relato Planeta Vivo de 2002, elaborado pelo WWF
e lançado em Genebra. Tá? Então, como existem também alguns lugares que estão avançando nas tecnologias, né, para ajudar nesse desenvolvimento sem prejudicar a natureza, não é? Mas também existem, né, locais que prejudicam totalmente a natureza. Dessa forma, a situação do meio ambiente no globo nos desafia a preservar os recursos naturais e, ao mesmo tempo, possibilitar um desenvolvimento social justo, permitindo que as sociedades humanas atinjam uma melhor qualidade de vida em todos os aspectos. Vamos falar agora da poluição dos cursos de águas e dos oceanos. A poluição hídrica corresponde ao processo de poluição, contaminação ou deposição de rejeitos nas águas dos rios, lagos, córregos, nascentes, além de mares e oceanos, tá? Então, aí é a contaminação, né, das nossas águas, por rejeitos que são jogados nas águas, como produtos químicos que saem das fábricas, das indústrias, o lixo doméstico, o esgoto, tá? Dessa forma, o aumento da poluição no espaço das cidades gera uma maior carga de poluente para o leito dos rios que cortam essas áreas urbanas. A poluição está cada vez mais degradando o meio ambiente e é necessário que algumas decisões sejam tomadas. A sociedade deve se engajar, em campanhas educativas juntamente com o poder público, que deve orientar a população para a importância de manter a água sempre limpa, tá? Então, quanto cresce as áreas urbanas, maior vai ser o quê? O aumento da poluição. Então, aí nós temos alguns exemplos de poluição, tá? Nos nossos rios, nas nossas águas, né? Então, aí o esgoto, né, sendo jogado, esgoto céu aberto sendo jogado nas águas, a poluição aí com o lixo nas águas, nas praias, os objetos hospitalares, olha só quantas máscaras, luvas sendo jogadas em locais que não são próprios, tá? O lixo hospitalar não é para ser jogado em qualquer lugar. E por último, aqui nós temos o que? O derramamento de óleo, tá? Que alguns navios, tendo alguns problemas, né, acabam derramando esse óleo e prejudica não só os animais marítimos, mas também a população que depende, tá, dessa água para tomar banho, para pesca, para sua alimentação. Vamos agora saber como podemos evitar a poluição das águas. Vamos lá? Não descarte o óleo de cozinha no ralo. Guarde o produto em uma garrafa e entregue para uma cooperativa para que possa ser transformado em sabão. Jogue o lixo sempre em local adequado e amarre bem os sacos antes de pôr na lixeira. Não jogue nenhum tipo de material, como sacolinhas plásticas e embalagens, em rios, lagos e mares. Não descarte medicamento ou outros materiais no vaso sanitário. Algumas farmácias fazem a coleta de remédios vencidos. Reduza o desperdício de água fechando as torneiras ao escovar os dentes, o chuveiro durante o banho, entre outras.
Então, finalizando, meus amores, vamos realizar as atividades das páginas 172 a 174, tá bom? Então, boas atividades aí. Leiam o livro para poder responder as questões do livro, tá bom? Então, até a nossa próxima videoaula, tá ok? Tchauzinho, beijos!